As micotoxinas, substâncias tóxicas produzidas por fungos que contaminam rações e alimentos, podem comprometer a saúde, a produção e até mesmo a qualidade do leite do gado leiteiro. Para entender melhor como identificar, prevenir e tratar esses casos, vamos receber agora o médico veterinário Marcos Rezende, que já está aqui com a gente. Marcos, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carol. Sextou, né? Sextou tem que falar de saúde animal, né? Com certeza, é isso que o produtor quer saber, né? Marcos, quais são os primeiros indícios aí, seja no comportamento, na produção, que podem alertar o produtor para um possível quadro de micotoxinas? Carol, depende muito de qual micotoxina está presente na dieta dos animais, na ração, na silagem, outros mais. Existem micotoxinas, como a zearalenona, que ela provoca perdas reprodutivas. Os animais, eles têm aborto, as vacas não conseguem emprenhar, tem algumas reabsorções embrionárias, então tem perdas produtivas. Existem outras micotoxinas, como no caso da DOM, da ocra, que são micotoxinas que o animal acaba injetando, ele recusa a silagem. Então, o produtor coloca lá a silagem para o animal, já percebe que a silagem não está tão boa, mas ele coloca, o animal recusa aquela silagem. E aí tem uma outra, isso é um sinal, né? E existem algumas outras que podem provocar sinais clínicos, como problemas nervosos, diarreias. Então, tem muita coisa que pode acontecer por causa da micotoxina. Aí depende de cada uma delas, viu, Carol? Aí a gente vai ter que observar o sinal clínico e também observar como é que está a ração para a gente determinar qual que é a micotoxina. O ideal seria a gente fazer um teste, né? Mas a gente vai olhando esses sinais para poder ter uma noção. E quais são as micotoxinas mais comuns na produção leiteira e de onde elas vêm? Na bovinocultura em geral e na produção leiteira, também no gado de corte, né, a mais comum no Brasil é a fumonizina. Ela é produzida por um fungo e ela geralmente está presente no milho, Carol. É uma micotoxina presente em mais de 80% do milho produzido nos Estados Unidos, que é onde a gente tem dados. Aqui no Brasil, todos os testes que eu tenho acompanhado, eu diria para você que a quase totalidade dos testes feitos em milho e DDG, que é um coproduto do milho, né, eles vêm com alguma carga de fumonizina que é crítica para os animais. Mas o Brasil também tem problemas sérios com zearalenona, também com a DOM e também um pouco menos com a ocratoxina. Mas são essas as principais micotoxinas que estão presentes na bovinocultura, principalmente no gado que come ração, e aí, nesse caso, o gado leiteiro. Fazer um diagnóstico seguro na fazenda. Qual a orientação de vocês, especialistas, para o produtor? Carol, como a gente sabe que o milho brasileiro, a chance dele estar contaminado é gigantesca, é quase 100%, então é importante que se faça a análise desse milho para identificar qual a quantidade de micotoxina que a gente tem presente. Feito isso, essas análises elas são feitas em laboratórios especializados para a gente quantificar qual a micotoxina e qual o seu nível. A partir disso aí, Carol, aí o técnico vai determinar a estratégia. Ou ele muda de dieta, ou ele vai colocar alguns produtos, alguns produtos, né, para poder impedir que essa micotoxina cause algum problema sanitário para o animal. E essa é a principal estratégia que a gente tem utilizado ultimamente, viu, Carol? Porque como a gente não consegue evitar que a micotoxina esteja presente, a partir do momento que a gente identifica, a gente usa de alguma alternativa para impedir que a micotoxina cause prejuízo. O produtor pode fazer para prevenir a presença dessas micotoxinas? Primeira coisa, Carol, que eu sempre falo, antes de tudo, olha para os seus animais, olha para o seu gado. Se a sua vaca recusou o alimento, não vai forçar. A questão sensorial dos animais, Carol, é muito mais ampliada que a nossa. Então, a gente oferece uma silagem para os animais. A vaca vai e recusa de comer aquele alimento. O que a gente faz? A gente vai e coloca o milho lá em cima para obrigar essa vaca a se intoxicar. Ela está recusando aquele alimento porque ela está percebendo que tem alguma coisa errada. Então, primeira coisa, observe os seus animais. O animal recusou, refugou o alimento, não forneça aquele alimento para os animais e vai observar. Se tiver presença de fungo, cogumelos na silagem, se a silagem estiver preta, se ela não estiver com aquele cheiro de pão fermentado ou de cerveja, é porque a silagem não está boa. Se ela estiver esquentando, ela não está boa. Então, esse alimento não deve ser fornecido para os animais. E o que nós precisamos fazer é descartar esse alimento. Um outro ponto, Carol, é passar a adotar de rotina
a utilização do que nós chamamos de adsorventes de micotoxina, que são produtos que a gente coloca na ração dos animais, eles se ligam às micotoxinas e impede que eles sejam absorvidos. Mas aí, para isso, a gente tem que saber qual é a micotoxina que está presente para a gente poder usar o adsorvente, ou seja, o ligante ideal para aquela micotoxina. Marcos, agora se o problema já está lá, né, instalado, quais são as medidas de manejo e de tratamento que o produtor pode fazer para reduzir aí esses efeitos? Carol, eu tenho acompanhado isso com uma frequência muito grande, animais intoxicados com micotoxinas. Aí a gente precisa entender, o técnico precisa entender, o produtor, qual é o sinal clínico que aquela micotoxina provoca. Te dou um exemplo. No caso de uma zearalenona, o indivíduo, primeiro a gente tem que olhar o histórico, né? O indivíduo está fornecendo uma ração para os animais e os animais, nesse caso, têm uma dificuldade de emprenhar. Esse é um sinal que a gente observa, e aí o produtor precisa entrar com a prevenção. Ou vai variar, então, de micotoxina para micotoxina. Se ele tiver, no caso, uma DOM, o animal recusou, ele vai ter que retirar aquele alimento e vai ter que adicionar o adsorvente. Então, para cada um, Carol, existe uma alternativa. A gente precisa observar os sinais clínicos, conhecer todas as micotoxinas e o que cada uma delas provoca, para poder utilizar o ligante, ou seja, o adsorvente, correto para cada uma delas. Tem os coringões, tá, Carol? Por aí, aquele que resolve tudo. Mas aí o produtor precisa buscar um bom técnico para saber se ele compensa ele fazer esse investimento mais alto ou não. Esse acompanhamento faz toda a diferença, né? Marcos Rezende, obrigada pela participação. Eu que agradeço, Carol. Até semana que vem. Bom fim de semana por aí.